Há amores que nascem no silêncio, crescem no silêncio e, por algum mistério da vida, aprendem a sobreviver apenas no silêncio. Era assim que a história de Gabriel podia ser resumida. Um homem comum que carregava em seu peito uma verdade que nunca ousou dizer em voz alta, um sentimento tão profundo que se tornou parte inseparável de quem ele era. Tudo começou em uma tarde de primavera, quando ele a viu pela primeira vez. Helena, uma jovem de olhar doce e sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Gabriel não se apresentou de imediato, apenas a observou de longe, como quem admira uma estrela inalcançável. A cada encontro ocasional, no ponto de ônibus, na pequena padaria do bairro, nas festas simples da comunidade, o coração dele disparava, mas as palavras nunca saíam. Ele sorria, ela sorria de volta, e o mundo parecia parar. Mas logo a realidade o lembrava de quem ele era. Tímido, inseguro, incapaz de revelar o que sentia. Anos se passaram, e Gabriel se tornou amigo da família dela. Ele ajudava em mudanças, carregava sacolas, consertava coisas quebradas. Estava sempre por perto, mas nunca perto o suficiente. Helena se casou jovem, e Gabriel, no silêncio, parabenizou, desejou felicidade, mesmo que por dentro estivesse sendo despedaçado. Não havia espaço para ele naquela história. Então decidiu se afastar um pouco, mas nunca completamente. Acompanhava de longe, como quem vigia o bem mais precioso sem nunca poder tocá-lo. Cada vez que a via sorrindo ao lado do marido, sentia ao mesmo tempo uma alegria estranha e uma dor lancinante, como se a vida lhe dissesse: este é o preço de quem ama em silêncio. Os anos correram velozes. A juventude deu lugar à maturidade. E Gabriel se tornou um homem reservado, trabalhador, sempre de semblante sereno, mas carregando dentro de si um oceano revolto. Helena teve filhos, e Gabriel os viu crescer como quem observa flores que não plantou, mas aprendeu a cuidar de longe. Ele não faltava a nenhuma festa de aniversário, nenhuma celebração importante. Estava ali sempre como amigo da família, discreto, invisível em seus verdadeiros sentimentos. À noite, quando chegava em casa, abria a gaveta da mesa de cabeceira e tirava um caderno surrado, onde escrevia cartas que nunca enviava. Nelas, revelava tudo o que sentia, todos os "eu te amo" que nunca ousou pronunciar, todas as palavras que a vida lhe calou na boca. Em suas páginas amareladas, ele vivia uma vida paralela, onde Helena era sua, onde os dois compartilhavam sonhos e futuros que jamais se realizariam. Mas a vida real não era assim. Passaram-se 10, 20, quase 30 anos, e Gabriel ainda a amava como no primeiro dia. Nunca se casou, nunca se entregou a outra pessoa, como se seu coração tivesse sido marcado de forma definitiva. Amigos perguntavam por que ele estava sempre sozinho, e ele sorria, desconversava, mas por dentro sabia que seu amor já tinha dona, uma dona que jamais soube. O tempo trouxe mudanças, dores inevitáveis, perdas que marcam qualquer ser humano. Helena perdeu o marido de forma inesperada. Um acidente trágico que deixou toda a comunidade em choque. Gabriel foi um dos primeiros a chegar ao velório, não por conveniência, mas porque seu coração lhe arrastava. Ao vê-la de luto, abraçou-a forte, sentindo que todo o peso da dor dela atravessava também o seu peito. Por dentro queria gritar: estou aqui, sempre estive. Deixa eu cuidar de você. Mas mais uma vez o silêncio venceu. Passaram-se meses desde a perda, e Gabriel continuava ao lado dela, ajudando com pequenas coisas, oferecendo apoio, mas sem nunca invadir o espaço de seu luto. A cada gesto simples, preparar um chá, levar as crianças à escola, arrumar algo quebrado na casa, ele depositava migalhas do amor que guardava. E ainda assim, Helena não sabia. Havia dias em que Gabriel se perguntava se valia a pena ter passado a vida inteira esperando por um momento que talvez nunca chegasse. Será que amar em silêncio não é o mesmo que não amar? Mas refletia consigo mesmo, mas logo lembrava de cada olhar, cada lembrança, e concluía que amar, mesmo sem retorno, ainda era amar, e que aquilo era o que dava sentido à sua existência. Em noites solitárias, sentado na varanda, olhando para o céu, ele repetia para si mesmo: alguns amores não são feitos para serem vividos em voz alta, mas ainda assim são eternos. E foi nesse turbilhão de sentimentos que o destino começou a preparar uma reviravolta que Gabriel nunca poderia imaginar. Uma reviravolta que, pela primeira vez em 3 décadas, colocaria frente a frente o seu silêncio e a verdade que sempre tentou esconder.
Os meses após a tragédia transformaram a vida de Helena em um mar de incertezas. E foi justamente nesse cenário que Gabriel passou a ser presença ainda mais constante, como uma sombra protetora que não pedia nada em troca. Ele cuidava de detalhes pequenos, mas essenciais. Trocava lâmpadas queimadas, levava remédios quando ela esquecia, ajudava com as contas que se acumulavam. Helena, embora agradecida, nunca suspeitava que por trás de cada gesto existia um amor que resistia ao tempo, ao silêncio e à solidão. Aos olhos dela, Gabriel era apenas um amigo leal, um irmão de vida, alguém que sempre podia ser chamado sem medo de incomodar. Aos olhos dele, cada palavra, cada sorriso de gratidão era uma chama que reacendia esperanças que já deveria ter apagado. E foi em uma dessas noites, depois de um jantar simples na casa dela, que algo inesperado aconteceu. Helena encontrou sobre a mesa o caderno surrado que Gabriel carregava consigo desde a juventude. Ele havia esquecido ao lado de uma pilha de papéis, distraído com a conversa animada das crianças. Helena o pegou sem pensar, achando que fosse apenas uma agenda qualquer. Mas ao abrir a primeira página, encontrou palavras que a deixaram paralisada. Hoje a vi novamente e o mundo pareceu parar. Helena sorriu para mim e foi como se o sol tivesse nascido só para iluminar sua presença. Se ela soubesse o quanto a amo, talvez eu não suportasse sua recusa. Então calo. Prefiro viver com a esperança silenciosa do que perder até mesmo a sua amizade. Helena fechou o caderno assustada, sem saber o que fazer. O coração acelerado denunciava um misto de surpresa e confusão. Gabriel, ao perceber a ausência do caderno sobre a mesa, voltou correndo da cozinha e encontrou-a com o objeto em mãos. O silêncio naquele instante foi mais pesado do que todos os silêncios que eles haviam vivido em 3 décadas. O olhar de Helena buscava respostas, mas Gabriel, pálido e nervoso, apenas disse: "Não era para você ler isso." Ela, ainda atônita, perguntou quase em sussurro: "É verdade? Esse tempo todo era sobre mim?" Gabriel não conseguiu negar. As lágrimas brotaram sem permissão, e ele se sentou, escondendo o rosto entre as mãos. "Sim, Helena. 30 anos. 30 anos de amor guardado, de palavras presas, de sonhos que só existiram neste caderno. Eu nunca quis te ferir, nunca quis roubar nada de você. Só quis estar perto, mesmo que em silêncio." Helena ficou sem palavras, sentindo o chão sumir sob os pés. Parte dela se perguntava como nunca havia percebido. Outra parte se perguntava por que ele havia escondido tanto tempo. A noite se estendeu em silêncio, interrompido apenas por respirações pesadas e olhares que não sabiam para onde fugir. Quando finalmente conseguiu falar, Helena disse com a voz embargada: "Eu não sei o que sentir agora. É muita coisa para processar." Gabriel, sentindo o peso de sua confissão, levantou-se para ir embora. "Eu não espero nada de você, nunca esperei. Só precisava que soubesse, porque guardar isso já está me destruindo." E saiu, deixando-a mergulhada em pensamentos confusos. Nos dias seguintes, Helena tentou agir normalmente, mas o coração insistia em voltar àquelas páginas. Cada linha era uma declaração de amor que ela nunca tinha recebido. Cada frase era um pedaço de Gabriel que ele havia escondido durante toda a vida. Ela passou a olhar para ele de outra forma, reparando em detalhes que antes lhe passavam despercebidos. A maneira como a escutava com atenção, o cuidado em seus gestos, o respeito com que sempre manteve distância, mesmo desejando proximidade. Gabriel, por sua vez, sentia-se vulnerável como nunca antes. Achava que, ao revelar seu segredo, havia destruído qualquer chance de continuar ao lado dela. Chegou a considerar se afastar de vez, mudar de cidade, mas o coração não obedecia. Então decidiu apenas esperar. Se for destino, que seja. Se não, ao menos ela soube a verdade, dizia para si mesmo. E o destino mais uma vez começou a escrever capítulos inesperados. Helena, depois de semanas de silêncio entre eles, convidou Gabriel para uma caminhada no parque. Ele foi, mas com o coração em alerta, pronto para ouvir dela que sua amizade não seria mais a mesma. No entanto, quando se encontraram, Helena segurou em suas mãos e disse: "Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei de uma coisa. Eu nunca estive tão sozinha como estive depois que ele se foi. E nunca percebi o quanto você sempre esteve aqui. Talvez eu tenha sido cega todos esses anos." As palavras dela foram como uma fenda de luz em um quarto escuro. Gabriel sentiu o coração disparar, mas ainda assim não se permitiu sonhar alto. "Helena, eu não quero que você se sinta pressionada. Eu só quero que você seja feliz, mesmo que não seja comigo.
Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Mas e se, depois de tudo, for sim com você? Foi ali, naquele banco simples de parque, que o silêncio de 30 anos começou a se transformar em algo novo. Os dias seguintes foram diferentes, como se uma nova estação tivesse chegado às suas vidas. O silêncio que antes era um muro intransponível, agora se tornava uma ponte, permitindo que palavras antes sufocadas finalmente ganhassem voz. Helena começou a enxergar Gabriel não apenas como o amigo fiel, mas como o homem que havia dedicado 30 anos de vida a um amor sem exigir nada em troca. Ele, por sua vez, ainda carregava o medo de perder tudo, como quem pisa em terreno frágil prestes a desabar. Mas aos poucos foi se permitindo acreditar que talvez, finalmente, tivesse chegado sua vez. Caminhavam juntos, riam juntos, e nas conversas longas, Helena confessava suas próprias dores e arrependimentos. Eu sempre achei que estava vivendo o certo, Gabriel. Mas hoje vejo que, em meio a tantas escolhas, talvez eu nunca tenha prestado atenção no essencial. Ele ouvia em silêncio, sem julgamentos, apenas presente como sempre fora. Até que uma noite, ao se despedirem na porta de sua casa, Helena fez algo que ele jamais poderia ter imaginado. Segurou seu rosto com delicadeza e o beijou. Foi um beijo tímido, carregado de hesitação, mas que tinha em si a força de 30 anos de espera. Gabriel, atônito, sentiu o coração explodir em 1000 pedaços e ao mesmo tempo se recompor em um só. Ele a olhou nos olhos, sem palavras, apenas deixando que as lágrimas falassem por ele. Helena sorriu. Você esperou tanto. Talvez agora seja a hora de deixarmos o tempo devolver o que nos tirou. Naquele instante, Gabriel percebeu que não havia mais necessidade de cartas escondidas, nem de sonhos silenciosos. O amor, finalmente, tinha espaço para existir em voz alta, mas a vida, como sempre, não é feita apenas de finais felizes. Muitas pessoas ao redor questionavam a aproximação dos dois. Havia olhares de julgamento, sussurros de desaprovação, lembranças do passado que insistiam em aparecer. Helena, ainda em luto, enfrentava críticas por estar reconstruindo sua vida ao lado de alguém que sempre esteve próximo. Gabriel sabia que o peso seria maior para ela do que para ele, e por isso se manteve firme, disposto a enfrentar qualquer tempestade, desde que pudessem atravessar juntos. Amar você em silêncio já foi a minha maior prova de amor, disse a ela. Mas agora quero aprender a amar você em voz alta, mesmo que o mundo não entenda. E Helena respondeu com lágrimas nos olhos. Deixe que o mundo fale, Gabriel. Só nós sabemos o preço do silêncio que carregamos. Aos poucos, o tempo cicatrizou feridas, e aquele amor começou a florescer diante dos olhos de quem nunca acreditou. Não foi um romance de juventude, cheio de promessas e pressa, mas um amor maduro, sereno, que sabia o valor da espera e da presença. Havia em cada gesto deles uma intensidade rara, como se cada segundo juntos fosse um presente que não poderia ser desperdiçado. Gabriel, depois de tanto tempo calado, aprendeu a dizer, eu te amo, sem medo. E cada vez que pronunciava essas palavras, sentia como se libertasse 30 anos de prisão interior. Helena, por sua vez, aprendeu a se permitir, a enxergar que o amor não precisa ser perfeito, nem vir nas horas certas, mas sim verdadeiro. Um dia, enquanto caminhavam pelo mesmo parque onde tudo havia começado a mudar, Helena segurou a mão de Gabriel e disse, sabe, eu pensei que o destino tinha me roubado. Mas talvez ele só tenha nos feito esperar para nos dar algo que nunca será comum. Ele sorriu, com aquele olhar sereno de quem sempre soube amar em silêncio, e respondeu, o destino pode atrasar, mas não pode apagar o que é eterno. E assim, depois de 30 anos guardando o maior segredo de sua vida, Gabriel finalmente entendeu que o amor não precisa ser vivido em grandes gestos ou em tempos perfeitos, mas sim em coragem, entrega e verdade. Sua história com Helena não apagou as décadas de silêncio, mas transformou cada uma delas em testemunho da força de um coração que nunca desistiu. Alguns diriam que foi tarde demais, outros diriam que nunca deveria ter acontecido, mas para eles foi exatamente no tempo certo, porque no fim, o amor não se mede pelos anos que passou calado, mas pelo momento em que finalmente encontra voz. E naquele reencontro, naquela escolha de dois corações marcados pelo passado, nasceu a certeza de que há amores que o silêncio não consegue matar, e que mesmo depois de 30 anos, ainda é possível começar de novo.